Olá, seja muito bem-vindo ao programa No Salto Alto. Obrigada pela sua audiência. Quem nos assiste aqui na capital e também no interior, através da TV Cultura e da NET Cidade. Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Marilua. E olha, hoje vamos falar sobre o tema refluxo. Você sabe o que é isso? Tereza, o refluxo não atinge só as crianças, não. Muitos adultos, Tereza, também sofrem com esse problema. Com certeza. E vamos dar também sugestões das novas tendências da moda. Para você que quer ficar bem vestida, antenada na moda, não perca o programa de hoje, as novidades. E olha, a gente tem participação da banda Tucumanos, então você não pode perder. Pois é, e nós vamos começar o programa falando de saúde, falando de refluxo. O refluxo é aquele mal-estar, né, que dá quando a gente come muito, vai dormir e a sensação que a gente tem é que a comida, o alimento volta, não é? Aquela queimação no estômago, aquela azia, também pode ser sinal de refluxo. É isso que você confere agora na reportagem de Tereza Pinheiro. E olha, para saber um pouco mais do refluxo, saber o que é essa doença, os sintomas e o tratamento, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Carvalho Neto, que vai nos explicar. Doutor, muito obrigada pela sua participação. O que é o refluxo para o telespectador entender? Bom, o refluxo gastroesofágico, né, que é o que a gente vai falar, que é o refluxo do estômago para o esôfago, gastro, estômago, esôfago, né, que é o refluxo gastroesofágico. É o retorno do conteúdo do estômago, né, que basicamente é ácido, mas às vezes tem conteúdo também do duodeno, né, que é bile, enzimas do pâncreas, né, que sobem, ascendem através do esôfago e vem até, pode eventualmente vir até a garganta. Esse aqui chama-se também doença do refluxo gastroesofágico, que é a regurgitação ácida do estômago até eventualmente as vias aéreas superiores. Agora, como é que a gente pode diagnosticar o refluxo? Que é importante a gente citar aqui, doutor, que ele não só dá em crianças, que é mais comum, mas também em adultos ele também aparece. Certo. Na criança bem pequena, normalmente tem aquela regurgitação, né, que a criança tem, devido à imaturidade das válvulas, né, do esôfago inferior, no esfíncter inferior do esôfago, e então é um pouco frouxa, vamos dizer assim, né, hipotônica. E na criança, geralmente, é até natural acontecer isso. Se persistir muito, até uma idade mais da segunda infância, até a vida adulta, aí já torna-se patológico. O diagnóstico é feito através da endoscopia, né? Primeiro pelos sintomas, né? O paciente queixa da azia, né, que é aquela queimação aqui a retroesternal, né, que é a altura do externo, a azia, eventualmente regurgita também o adulto, né, volta aquele líquido ácido, amargo às vezes, sai pela boca. E, basicamente isso aí, pode ter soluço, né, também, às vezes o refluxo dá soluço, e às vezes os sintomas também, que a gente chama de sintomas atípicos, né, da doença do refluxo, desse refluxo gastroesofágico, que é quando esse refluxo ácido vem até as vias aéreas superiores, a garganta, né, e o paciente vai ter tosse, pigarro, rouquidão, disfonia, né, que aquela voz fica falhando, pode ter crise de asma, porque o refluxo ácido no esôfago estimula os mesmos nervos que vão inervar os brônquios, né? O paciente tem crise de asma, principalmente asma no adulto, que não teve durante a infância, apareceu no adulto, suspeitar de doença do refluxo. Sintomas também tipo aftas, né? Também o refluxo, quando vem até a boca, pode ocasionar aftas, erosões no dente, dentárias, e até otalgia, né? Dor no ouvido, quando o refluxo vem até o ouvido, até a boca, pode dar dor no ouvido. Então, são sintomas, são doenças, é um espectro de sintomas, sintomatologia bem ampla, né? Então, baseado nesse quadro clínico, nos sintomas típicos, né, que é a azia e a regurgitação, e os atípicos, que a gente chama que é tosse, dor de garganta, etc., é que a gente faz o diagnóstico clínico da doença do refluxo gastroesofágico, né, do estômago para o esôfago. E o diagnóstico, baseado depois do diagnóstico clínico, a gente faz o diagnóstico pela endoscopia digestiva, né, a endoscopia digestiva alta, que vai observar ver se tem alguma hérnia de hiato, né, que está muito associado com o refluxo, tá? E se tem e graduar, estadiar esse refluxo, quer dizer, se tem esofagite intensa, né, com erosões no esôfago, ou se é só aquela esofagitezinha, inflamação do esôfago, né, esofagite leve, e realmente estadiar e verificar a agressividade dessa doença. Certo. E depois de diagnosticado, existe um tratamento, ou seja, o refluxo tem cura? Tem o controle médico, né, o tratamento médico, que você tem umas medidas comportamentais que se chama de dieta, né, e essas incluem, por exemplo, não se alimentar 3 horas antes de dormir, né, então jantar ou fazer um lanche mais cedo, levar a cabeceira da cama em 15 centímetros, ou comprar um travesseiro, ou almofada, que chama travesseiro anti-refluxo, né, um travesseiro médico. Quem é obeso, perder peso, porque a obesidade predispõe muito ao refluxo gastroesofágico.
Evitar tomar muito líquido durante a refeição, né? A gente recomenda no máximo um copo de líquido, pode ser um suco ou água mesmo, né? Durante a refeição. Deixar para tomar líquido 1 hora depois, porque com isso evita que encha muito o estômago, né, de líquido e vai regurgitar depois. Fazer também uma dieta tirando as substâncias que já relaxam essa válvula que tem aqui no inferior do esôfago, no terço inferior do esôfago, né, na junção do esôfago com o estômago, que basicamente são os gordurosos, né, os alimentos, as bebidas que contêm cafeína, como chocolate, Coca-Cola, chamate, né, todo chá preto, né, tem cafeína. Os extratos de tomate, né, o suco de tomate, as gordurosos, né, as frituras, e se o paciente fumar e beber, diminuir bastante ou abolir o cigarro e o fumo, que predispõe também. Então, esse é um manejo clínico, né, da doença do refluxo. E com remédios que bloqueiam a secreção de ácido do estômago. Então, são remédios que inibem a produção de ácido e, se eventualmente, fazendo essas medidas, algum refluxo ainda ocorra, não é o refluxo ácido, não vai ferir o esôfago nem a garganta. Então, esse é um tratamento clínico. E o tratamento cirúrgico, quando o paciente tem uma hérnia de hiato, eventualmente pode ser indicada também a cirurgia para a correção dessa hérnia. Pelo que eu entendi, então, além desse tratamento à base de remédios e, se necessário, com a intervenção cirúrgica, o principal é a prevenção, ou seja, na alimentação dá para se evitar muita coisa também. Sim, se o paciente se ele não sente nada, quando come gordura, fritura, toma Coca-Cola, tudo bem, é sinal que ele tem uma válvula competente, né, entre o esôfago e o estômago, que não permite o refluxo, não tem que fazer nada. Mas se ele já tem uma certa, a gente considera até 2 vezes por semana, já é patológico, isso já é uma doença. Se você tem azia 2 vezes por semana, já é hora de procurar um médico. Já é hora de procurar um médico. Se tem ocasionalmente, ou então 1 vez só por semana, é tolerável, é aceitável, é natural. Agora, uma azia mais 2 vezes por semana já é indicativo de uma ajuda médica. E, nesses casos, você pode fazer algumas medidas para evitar que evolua essa doença, né, para uma esofagite erosiva mais intensa ou sintomas de garganta, né, dor de garganta, tosse, etc. Agora, em bebês, doutor, porque isso que você me explicou em adultos, né? Em bebês, quando a mãe deve se preocupar? Porque é normal, o bebê normalmente, como você falou, normalmente ele tem esse retorno, né, esse refluxo. Quando se preocupar com o bebê? Quando já está alguma coisa anormal? Bom, quando for muito intenso esse refluxo, realmente a criança acorda sufocada e tal, tem que realmente você procurar um pediatra, né, ou então o gastroenterologista pediatra, que já é uma subespecialidade da gastrologia, ou da pediatria. Então, é importante procurar para fazer uso de algumas medicações, né, e também fazer umas recomendações em termos de dieta, de alimentar, né, talvez um leite mais magro, né, a criança, se for muito obesa, realmente perder um pouco mais de peso. Então, tomar todas aquelas medidas igual do adulto, né, para evitar que haja uma progressão da doença. Tem que se cuidar, né, Tereza? Refluxo não é brincadeira. Não é brincadeira não, e muita gente tem esse mal, viu? É verdade. Se tem algum sintoma, procure um médico especializado no assunto, tá bom? E não saia daí, porque no próximo bloco você vai conferir todas as tendências de moda que estão nas melhores vitrines fashions da cidade. É daqui a pouquinho.